Olá, gente, eu sou a Cristina aqui do canal Vivenciando o Paquistão. Desculpa porque hoje eu tô com essa cara aqui de morta, gente, mas é porque esse vídeo é um vídeo de maquia e fala, então eu vou fazer toda a minha maquiagem, vou bater um papo aqui com vocês. Por fim, gente, eu vou mostrar o meu vestido, não, bem um vestido, eles chamam de, eu não sei bem a pronúncia, tá, gente, mas parece que é lehenga choli ou sharara, algo assim, tá? E então vou mostrar pra vocês no fim do vídeo, mas agora eu vou fazer a make, tá? Então vamos lá pra começar o nosso vídeo. Gente, perdão por vocês terem que me ver assim, tão feia. Mas afinal, se eu chegasse já maquiada, não seria um vídeo de maquia e fala, né? E eu liguei a luz, pode estar fazendo um pouquinho de sombra, tá? Mas é porque a luz do dia vai atrapalhar um pouquinho nessa make, pra vocês me verem. Então eu vou começar, gente, eu tenho alguns produtinhos que eu tenho do Brasil e tenho aqui do Paquistão, né? Porque eu trouxe do Brasil, mas obviamente, né, que em um ano as coisas acabam. Então, eu tive que comprar algumas coisas aqui do Paquistão. Então eu vou começar, gente, o que eu começo primeiro? Eu começo com o corretivo, tá? Corretivo a gente comprou aqui no Paquistão, porque acaba rápido, né? E foi dessa marca daqui, da Miss Rosé, né? Miss Rosé. Ai, gente, tô muito blogueirinha, muito blogueirinha. Muito blogueirinha. Porque eu tenho um pouquinho de... como é que chama, gente? Isso é olheira, né? Então eu não gosto das minhas olheiras. Gente, eu não sou profissional, tá? Se vocês acham assim, nossa, ela vai fazer uma maquiagem muito profissional. Não é não. Essa é a maquiagem que vocês não veem eu fazendo, que eu faço antes dos vídeos. Então, ai, eu aprendi assistindo vídeo, eu aprendi vendo algumas coisas, então não vai ficar assim tão bom, né? Tão profissional, mas é o que eu sei fazer. Então, é isso. Então vamos agora, né, espalhar aqui este corretivo. Gente, se no vídeo vocês repararem que a cor do meu braço tá diferente da cor do meu rosto, é porque, como eu falei pra vocês, né, eles gostam da cor que a pessoa seja branca, eles gostam que as pessoas sejam brancas. Então, eu vim pra aqui pro Paquistão com a base na minha cor, tá? Na cor dos meus braços, pra não ficar, né, uma coisa assim, como é que chama? Desigual. Mas meu marido dizia que eu tava com a cara marrom, que ele não gostava. E aí, quando eu ia comprar a base, ele me mandava comprar a base mais clara. Então, às vezes fica, tá? Uma diferença em relação ao meu braço. Porque às vezes, principalmente verão, né? Que a gente leva mais sol, o braço fica mais escuro. O rosto nem tanto, mas o braço fica. Então dá uma diferença. Assim que eu termino de fazer o corretivo, eu já vou fazer no olho, tá? Eu fazia assim, gente. Eu fazia o rosto todo, a pele toda, aí eu ia pros olhos. Só que o olho dava errado, aí eu tinha que tirar. E quando eu tirava, nossa, dava um erro tão grande. Eu acho que eu vou fazer uma sombrinha marrom. Sombra marrom, não quero algo muito assim, demais. Ou será que eu deveria fazer um rosinha, claro, gente? Mas eu não sei se tem a ver com o meu vestido, não. O vestido é suspense, tá? Não vou mostrar pra vocês agora, não. Acho que eu vou fazer marrom, tá? Uma sombra marrom. Então, bora lá. Gente, minhas coisas não são assim ricas, sabe? Não é Gucci. Não é nada disso. Mas tem qualidade. Eu começo passando aqui, ó, mais escurinho aqui embaixo. Tá? Então, quando a gente faz maquiagem, a gente fica fazendo as caras de retardado, não faz? A gente abre a boca. É o ó. Aí, ó, quando eu passo aqui, eu já vou dando uma esfumada aqui pra cima. Porque como a minha pálpebra, ela é meia caidinha,
Se eu colocar só na parte de baixo do olho, ninguém quase vê a sombra. Então, eu tenho que colocar mais aqui pra cima, assim, eu vou dando esfumado. Embaixo fica mais escuro e aqui fica mais clarinho, entendeu? É assim que eu faço, gente. Eu vou aprendendo vendo o povo fazendo. Alguns vídeos, né? TikTok, sei lá o que. Eu vou pegando. É perfeita? Não é. Maravilhosa, profissional? Não é. Mas eu me viro. Mas a gente se vira, né? Eu acho que pelo menos é melhor do que a maquiagem que a mulher fez em mim. Que misericórdia. Que maquiagem horrorosa. Eu vejo aquela mulher até hoje em dia. Eu tenho trauma dela, gente. Tenho trauma. Tadinha. Eu acho que ela não fez de propósito, né? Talvez. Ela disse que é porque tava corrido, né? Porque ela chegou meio que atrasada. E aí ela disse que tava meio corrido, por isso que não deu pra caprichar e coisa e tal. Mas, gente, ela fez um circo na minha cara, né? Porque além dela me botar branca, eu cheguei aqui no Paquistão, no Brasil, principalmente no Nordeste, né, gente? É quente. A gente anda no sol, a gente fica preta. Então, assim... Aí ela foi me botar uma base branca em mim, né? Que eu já tava com os braços morenos. Ela me botou uma base branca e disse que a cor da sombra tem que ser igual a cor da do pata, que eu me ferrei, né? Porque a do pata tem várias cores. Ela é dourada, ela tem vermelha, ela tem roxa, ela tem verde. Eu sei, gente. Ai, meu Deus, ele ainda botou um glitter assim no meu batom. O delineado todo torto, horroroso. Gente, eu tenho tanta raiva das fotos que não tenho nenhuma. E aí eu vou passar esse clarinho aqui, ó. Só aqui no cantinho pra dar uma iluminada aqui na minha sobrancelha, sabe? Vai dar também essa esfumada, não ficar tão marcado, né? Porque tá meio marcado aqui. Vai parecer que eu levei um soco no meio da minha cara. Gente, eu nunca gostei muito de maquiagem, tá? Eu saí, às vezes eu ia no shopping. Aí eu dizia assim, meu Deus, eu saí, eu não coloquei maquiagem, não coloquei nada. Nunca gostei muito de maquiagem, não. Nunca. Então, o que eu sei fazer é o básico do básico. Agora, vou colocar um pretinho, tá? Pra fazer tipo um delineado, contorno nos olhos. Porque eu tinha delineado, que era maravilhoso. O primeiro que meu marido comprou pra mim aqui no Paquistão. Só que, gente, acabou e a gente não achou mais. Eu vou fazendo assim, ó, gente, igual a gente faz com o delineado. Só que com pincel, que bem rente aos cílios, tá? Ai, meu Deus. Tô fazendo umas caretas, não tô? Mas antes, no início, eu fazia bem bastante delineado. Gente, essa maquiagem é praticamente a que eu faço para todos os vídeos, né? Porque foi a que eu aprendi que dá certo em mim. Então eu não costumo, assim, inventar muita coisa, não. Faço o básico. O básico que dá certo, né? Pronto, terminamos a parte de cima. A gente vai pra parte de baixo. Já vai dando destaque na cara, né, gente? Porque tava uma coisa horrível minha cara. Eu vou fazendo aqui, ó, rente ao cílio também. Eu tento fazer mais fininho. Porque... Ai, gente, deixa eu desligar, isso tá fazendo barulho, eu esqueci, tá? Então, pelo barulho, gente, eu não lembrei que aquilo ali tava ligado. Pronto. Tá vendo, gente? Olha o que é que eu faço. Eu tenho o que eles chamam de cajal, meu Deus, eu não sei, eu esqueci agora o nome disso. Que é aquele que vocês já viram do árabe. Surma, isso, surma, gente, aqui, ó, que eles dizem surme.
sei se dá pra vocês verem aqui, não tá focando. Foca, foca. Não tá focando, gente. Enfim, não foca. Que é assim, tá vendo? Lembra? Que é um pozinho. Isso cai na pele, mancha tudo. Fica tudo cheio de mancha de preto, assim, horrível. Eu tiro o excesso. Tem gente que passa assim, né? Mas eu já fiz assim, eu fico parecendo um panda, um urso panda. Então, eu faço assim, tá? Igual uma canetinha. E aí, eu vou fazer a parte de cima também, que é pra preencher essa parte dos cílios. Eu não tenho muito cílio, gente. Meu cílio é bem curtinho. Tenho tanta raiva, porque tem mulheres que têm um cílio mais maior, né? E fica aquela coisa assim, bem feminina, bem linda, mas eu não tenho. Eu tenho um cílio curto. Aí, essa foi a forma que eu inventei de fazer minha maquiagem, tá? Tem gente que vai fazer maquiagem, mas vai usar outro tipo de técnica, vai fazer, como é que se chama, gente? Vai fazer em outra sequência. Isso. Aí eu vou utilizar o meu Curvex, tá? Vou dar uma curvadinha nesse cílio e ver se ele aparece, que ele nunca gosta de aparecer. Consegui, consegui. Às vezes eu fazia no final da maquiagem, que eu já ia passar o rímel, mas aí tirava um pouco da base, era o ó. Enfim. E aí, gente, eu vou agora pra pele, tá? Pra pele eu uso essa aqui da Emily. Emily, a gente acha aqui no Paquistão, tá? E a cor não fui eu que escolhi, né? Quem escolheu foi meu marido. Então, é um pouquinho a mais da minha cor? É. Mas se eu escolhesse um pouco mais escuro, ele não ia querer, né? Ele dizia que, vai ficar escuro, vai ficar com a cara escura. Pois é, gente, eles têm um pouquinho de preconceito com cores. Um pouco de preconceito com cores. Então, quando eu coloco, eu tento colocar assim um mínimo possível, né? Já que já não é minha cor, eu tento colocar o mínimo possível, que é pra não ficar muito branco. Não ficar branquíssimo demais. Então, primeiro eu vou espalhar isso aqui pra eu ver se eu preciso de mais. Sai aqui no nosso bigodinho, né, gente? Eu tô parecendo que eu tô ficando palhaço? Tô. Mas saibam que não é minha culpa, tá? Não fui eu que escolhi essa cor de base. É porque se eu não colocar, meu marido realmente reclama, tá? Ele reclama, ai, nossa, tá muito escura, cara, tá marrom. Aí eu tenho que fazer do jeito que ele gosta. Ai, gente, eu acho que a gente nunca tá. O que a gente pensa que é, nunca é realmente o que a gente pensa. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tava no Brasil, eu sempre via pessoas que iam para outro país, tipo Estados Unidos, aí dizia assim: "Ah, eu vou atrás de uma comunidade brasileira, eu quero estar perto dos brasileiros". Eu dizia assim, na maior ignorância, né, gente? Eu dizia assim: "Ai, quem que quer ir para outro país que você estudou inglês, sabe? Para treinar o seu inglês, você vai estar lá conversando com brasileiro. Ah, não quero saber de brasileiro nada quando eu for para algum país. Eu vou ficar só vou ter amizade com pessoas que são do país mesmo, né? Pra que eu estudei inglês? Pra quê? Pra falar com brasileiro? Ah, eu mordi minha língua, né? Mordi minha língua porque eu cheguei aqui no Paquistão. Eu não quero ter amizade com ninguém. E as amizades que eu tenho é tudo com brasileiro, então eu só falo português. A gente não sabe, gente, o que é estar em outro país até a gente estar. A gente não sabe, tá? A gente pensa que a gente sabe, mas a gente não sabe.
é uma coisa muito solitária, cara. Se é um país em que você tá indo lá com um propósito, né? Vamos dizer assim, estudar, trabalhar, tem um propósito, você distrai sua mente, mas se você vai para casar e você vai ficar em casa dependendo unicamente daquela pessoa lá, num país que não é seu, né? É um pouco assim desesperador. Então, gente, eu pego um pouquinho, ó, e passo aqui também, e passo aqui no pescoço, porque senão dá diferença de cor, né? Vou ficar com a cara branca e o pescoço escuro. Então não dá. Então, gente, vamos continuar aqui, né? Pronto. Feito isso, será que eu preciso estar mais perto de vocês? Será? Vou estar um pouquinho mais próximo, né, gente? Não sei se tá ruim assim. Nunca fiz, né? Vídeo de maquiagem e fala, então me desculpem se tá ruim a primeira vez. Pronto, agora vocês estão mais próximos de mim. Então agora eu vou passar o pó, tá? O pó do mesmo jeito, tá? Meu marido comprou um pó branquíssimo para mim. Pó de defunto. Pó de defunto. Comprou aqui no Paquistão também, tá? E é dessa cor, branco. Então, eu tenho esse aqui do Brasil, que ele é um pouquinho mais escuro, né? Da época que eu tava bem morena. Então, eu misturo os dois assim. Tiro o excesso. Eu vou aplicando aqui embaixo do olho, porque dizem que se a gente colocar o pó aqui, não vai ficar fazendo aquelas marcações, né? Da base, de tudo mais. Então, eu passo logo ali. E não é uma maquiagem profissional, maravilhosa. Mas dá pra me virar, dá pra ficar bonita. Ixi, eu esqueci um detalhe, gente. Esqueci um detalhe. Eu falei pra vocês que eu odeio meu nariz batatinha, lembra? Então, o que que eu faço? Eu pego esse pincel, tá? Aí eu não tenho contorno, tá? Mas eu me viro com a sombra aqui que eu tenho. Aí eu pego essa sombrinha aqui, ó, essa mais escurinha aqui. E aí eu passo aqui bem fininho com esse com esse pincel assim, ó, bem fininho. Aí eu faço a marcação do meu nariz assim. Um aqui. E eu pego mais um pouquinho. Faço outra marcação assim. Aí com o dedo eu vou esfumando. Só pra fazer uma marcação, tá? Feito isso, eu pego uma sombrinha mais cintilante. Sombrinha mais cintilante assim, ó. Essa aqui. E eu faço só um pontinho de luz aqui e aqui, tá? Aí eu venho com o pó, pra não ficar marcado assim, né? E aí, como eu passei a sombra não, a base no pescoço, eu também passo pó, né? Pra não ficar a diferença de cores. Tem gente que passa na orelha também, né? Mas eu não vou passar, não. Só o pozinho mesmo, mas não a base. Porque senão fica todo sujo o ouvido depois. Então, pronto, gente. Então, a nossa pele tá feita. Eu vou dar... Eu vou colocar um pouquinho de sombra. Eu não uso lápis, tá? Eu uso sombra. Foi essa da Tracta que eu comprei no Brasil faz muito tempo. Nem sei se existe ainda. Mas eu amava a Tracta. Tinha produtos maravilhosos. E aí, ó, eu venho aqui. Primeiro eu faço contorno e depois eu vou preenchendo. Pego um pouquinho das duas, sabe? Marrom e um pouquinho do escurinho. Um marrom mais claro e um marrom mais escuro. E eu faço aqui ó, o contorno.
Que eu acho que uma make sem a sobrancelha feita, ela não fica completa, né, gente? E aqui no Paquistão, quem faz as minhas coisas sou eu, tá? Sobrancelha, unha, não vou em salão, não. Eu faço em casa mesmo. E aí, gente? E aí, eu tinha um... Sabe esse negocinho aqui? Tinha o cabinho, só que quebrou. Aí eu faço assim, ó. Tô nem aí, tô nem aí. Pode falar da minha pobreza que eu não tô nem aí. Tô pobre, gente. E agora a gente vai pro blush. Meu blush também é da Tracta, que sobrevive até hoje. Porque eu amo esse blush. Maravilhoso. Tira excesso, né, gente? Pra não parecer que levou uma lapada. Eu só boto aqui, ó. No meio da bochecha para o fim. Do meio para o fim. Faz meio que um contorno, sabe? Bota aqui no queixo, porque diz que dá um ar de saúde. Essa dica é bem antiga, né? Porque eu sou antiga, né, gente? Sou antiga, sou uma senhora. Aí, tá vendo? Ó, ó. Sou profissional, não, meu amor, mas eu me garanto. Eu me garanto. E batom, eu sempre uso esse aqui, ó, que já tá, meu Deus, já acabando. Já tá seco, coitado, tá sobrevivendo, não sei como. E aí eu vou, começo sempre pelo contorno do lábio e depois eu preencho o meio. Agora vai me dar uma cor na cara, né, minha gente? Meus lábios são anêmicos. Sem maquiagem, anêmicos. Acho que se eu tivesse feito minha maquiagem no dia do meu casamento, teria sido bem melhor, né? Eu teria ficado mais bonita. E agora a gente vai para o rímel. Vamos para o rímel. E minha maquiagem, gente, é só isso, tá? Tem mais que isso, não. É uma que fala, era pra ter falado mais, mas eu tô sem assunto, gente. Eu tô sem um assunto, mas eu falei algumas coisas com vocês, né? E agora, em relação ao cabelo, eu não sei que tipo de penteado eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou fazer um coque, sabe? Cabelo eu tenho que deixar partido no meio porque vai com uma joia. Eu não sei bem o nome daquilo. Sabe igual na Índia? Eles colocam. Pronto. Eu vou colocar na frente de vocês aqui, tá? Pronto, coloquei o rímel. Esse foi o resultado aqui, ó, na Makes. E agora eu vou fazer o cabelo, né? Obviamente por motivos, não vou ficar mostrando. Só vou mostrar quando já tiver prontinho. E aí eu venho pra colocar as joias junto com vocês. A gente, voltei, fiz esse coquezinho aqui, tá? Eu aprendi na época que eu fazia curso de agente de aeroporto. Todo dia tem que ir. Eu não sei se tá perfeito, né, gente? Eu não consigo ver eu sozinha. Mas eu fiz o que dava pra fazer. E aí, vou mostrar as minhas joias de casamento pra vocês, tá? Fui eu que escolhi essa. Só que, gente, tem um porém. Eu não tenho grampo pra prender isso no meu cabelo. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer, tá? Então, gente, esse aqui é o que a gente coloca aqui, tá? Coloca aqui. Mas precisa de um grampo. E vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso
essa partezinha aqui, você coloca o grampo e ele fica preso na cabeça. Então, gente, eu preciso de 2, mas eu consegui pelo menos um. Então, vamos aqui colocar aqui no meio. Coloquei no meio. E aí, gente, ele vai ficar aqui assim, balançando mesmo, mas é o jeito. Ele é assim, tá? E agora eu vou com um que a gente coloca do lado, que é o maiorzinho. Que é este aqui. Que ele vai aqui do lado, tá? Mas eu também tenho que achar um grampo pra ele, mas eu não sei se eu vou achar. Então, peraí. Tá, gente, consegui prender. Não tá muito legal, porque meu cabelo eu não... Eu acho que eu puxei ele muito pra trás. Daí tá parecendo esquisito, mas eu vou botar do pata de qualquer forma. E agora eu vou colocar os brincos. E agora, gente, a gente vai pro brinco, tá? Gente, faz tanto tempo que eu não uso brinco que eu tô com medo de ter fechado. Deixa eu olhar ali no espelho e eu já volto. Então, gente, voltei aqui com nossos brincos e a gente vai pro colar. Colar, gente, o fecho dele é assim. Assim você aumenta e depois você diminui. Então, vamos passar ele. Meu Deus, tem que aumentar mais, calma. Tá aqui. Esse aqui tá caindo porque o grampo que eu tenho não tá muito fixo, mas eu vou dar um jeito, tá? Mas por enquanto tá indo. Eu não lembro, gente, o sapato que eu usei na época, mas eu vou usar este aqui que eu tenho, porque eu acho que vai combinar super, tá? E, ai, se eu tivesse me maquiado no dia, eu ficaria mais feliz que eu tirei fotos. Teria fotos, né? Eu vou com esse aqui, esse sapatinho, tá? Então, eu vou trocar de roupa e vou mostrar o resultado pra vocês. Então, gente, esse é o vestido, o resultado do vestido, tá? Eu vou mostrar bem pertinho pra vocês verem os detalhes. Vocês podem ver, ó, a do pato é toda detalhada. Tem o detalhe aqui na parte de cima. E aqui a gente tem a saia, que também acompanha esses detalhes aqui na barra. Vocês gostaram? Me digam aí o que é que vocês acharam aí do meu visual do casamento, do meu vestido de casamento. E se você gostou, deixa o like, comenta aí se você gostou do vestido, de tudo, da produção, da make. E compartilha com quem vocês sabem que tem curiosidade aqui sobre o Paquistão. E é isso, gente. Muito obrigada, um beijo e tchau!